e, portanto, deixa de funcionar o eixo da ovulação. Por isso é que as pílulas também se dizem anti-ovulatórios ou anovulatórios. Nós administramos os estrogénios combinados com a outra parte, que são os prostagénios. Mas para fazer contracepção, nós podemos utilizar exclusivamente os prostagénios com uma vantagem. Evitamos os efeitos clássicos dos estrogénios. Sensação de náuseas, agonias, dores de cabeça, sensação generalizada de dor muscular e quer queiramos, quer não, os estrogénios, quando são utilizados em determinadas mulheres, mulheres que já têm risco aumentado de doença cardiovascular, nós aumentamos o risco de ocorrerem complicações cardiovasculares. Portanto, daí a vantagem da utilização do prostagénio. Mas é um desafio. A senhora vai ter grandes alterações na sua menstruação. Doutor, contraceptivos masculinos, quais são? O único contraceptivo masculino é o preservativo. Estão a ser desenvolvidos contraceptivos hormonais masculinos. Existe uma grande dúvida de fundo. Para já, é a sua longa iniciação de eficácia, porque nós temos que bloquear a espermatogênese e a espermatogênese demora algum tempo a ser bloqueada. E depois é um problema meramente filosófico. Qual é a mulher que irá acreditar que o homem faz regularmente a contracepção? Quais são os contraceptivos mais eficazes e mais baratos? Porque falou-me de alguns, mas poderão ser mais dispendiosos. Contracepção eficaz, eu vou começar por responder a contracepção eficaz, porque o mais barato, poderemos dizer, será o preservativo, mas o preservativo implica interferência com a relação sexual. O preservativo pode interferir com a sensibilidade durante a relação sexual. O mais aceitável em termos de preço e eficácia serão as chamadas pílulas. Mas existem métodos que são muito eficazes, mesmo muito eficazes. Se bem que hoje em dia a maior parte dos países inclui no seu programa de básico de planeamento familiar os métodos que eu vou dizer porque são muito eficazes. O dispositivo intrauterino, a utilização do implante subcutâneo e há um outro método muito eficaz, mas que tendo um dispositivo e tendo um implante, ou mesmo a injeção trimestral, que é mesmo muito eficaz, a operação só para não ter filhos hoje em dia deve ser relegada para a última hipótese. Há uma tradição das pessoas pensarem que já não quer ter mais filhos, têm que laquear as trompas. Não é obrigatório e nem devem pensar assim de maneira nenhuma, sobretudo na sociedade dinâmica que nós vivemos hoje em dia, quer os dispositivos, quer os implantes, ou mesmo a injeção trimestral, são muito eficazes. São considerados nos Estados Unidos como o dispositivo, o implante e a laqueação são os 3 métodos de eleição de eficácia. Mas se nós temos métodos reversíveis, não precisamos de fazer sistematicamente laqueações. Porém, ainda há quem use a pílula do dia seguinte como contraceptivo. O que tem a dizer acerca disso? Ainda bem que as pessoas pensam e utilizam a pílula do dia seguinte, porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, na Holanda, a utilização massiva da pílula do dia seguinte faz com que haja uma redução drástica da chamada gravidez não planeada. Mas a mentalidade que as pessoas devem ter é que a contracepção de emergência, como diz o próprio termo, emergência. A partir da altura em que houver necessidade de utilização de contracepção de emergência, se a mulher não engravidar, porque a eficácia da contracepção de emergência ronda os 75%, se a mulher não engravidar, definitivamente deve optar por um método eficaz. E voltamos ao princípio da conversa. O planeamento familiar deve educar as pessoas a ter filhos na altura própria e o número de filhos que quiserem. Portanto, se não quer engravidar, deve utilizar um método muito, mas muito eficaz para não engravidar. Doutor, mas como disse muito bem, é um método contraceptivo de emergência. Há algum problema do uso frequente da pílula do dia seguinte como um método contraceptivo normal? O único problema é a sua eficácia. Apenas. Porque em termos de prejudicar a saúde da mulher, não há nenhuma evidência que isso aconteça. Agora, não é um método claramente eficaz. De emergência. Em que idade é que deve ser feita a primeira consulta de planeamento familiar? Não há nenhuma idade crítica. Eu diria, e temos que pôr essa hipótese, a mulher ou o casal, quando decidirem iniciar a sua vida sexual, antes de iniciar a vida sexual, devem procurar ter uma assistência para informação sobre o comportamento sexual, porque o comportamento sexual tem riscos.
e devemos esclarecer as pessoas sobre os riscos. O mais, enfim, preocupante é o risco de uma gravidez não desejada, mas as pessoas esquecem-se que as infecções sexualmente transmissíveis têm risco. E hoje em dia há infecções que podem ter consequências muito graves a longo prazo, nomeadamente a infecção VIH, as infecções virais da hepatite B ou hepatite C, que podem evoluir como cancro do fígado, ou ainda uma situação que tem sido cada vez mais divulgada e ainda bem, e que deve ser bem sensibilizada, a infecção ao vírus HPV, o papilomavírus. O papilomavírus, a sua infecção é uma infecção sexualmente transmissível. As pessoas adquirem por relações sexuais. O papilomavírus, se persistir na mulher, aumenta o risco de originar alterações nas células do colo do útero que, se não forem tratadas, podem evoluir para cancro do colo do útero. Doutora, consequências de uma gravidez precoce? A gravidez na adolescência. Na adolescência, exatamente. A gravidez na adolescência é mais um problema social do que um problema médico. Mas o corpo da mulher poderá ainda não estar preparado Exatamente. para receber uma Portanto, criança, não? Sobre o ponto de vista médico, existem implicações importantes, porque nós podemos estar a interferir com o desenvolvimento completo da mulher, e sobre o ponto de vista de gravidez, aumentamos o risco de parto pré-termo, de surgirem complicações como hipertensão durante a gravidez, de surgir a restrição de crescimento do feto, mas, sobretudo, é um problema social, porque qualquer gravidez na adolescência provoca profundas alterações na vida social da adolescente. Provoca discriminação, provoca exclusão, aumenta a probabilidade de ocorrer mais tarde gravidez subsequentes, ou seja, uma adolescente mãe, a mãe da adolescente já foi mãe adolescente, a avó da adolescente já foi avó adolescente, e depois há uma descooperação naquilo que é uma unidade familiar. Habitualmente, o casal adolescente nunca continua junto durante muito tempo. Doutor, vamos aproveitar a sua presença para responder a uma pergunta do Facebook. A nossa telespectadora chama-se Mariane Nascimento e pergunta: tomar a pílula durante muito tempo faz mal? É um mito. Com as dosagens de pílulas que existem hoje em dia, enquanto a mulher não quiser engravidar, toma a pílula. Há um estudo recente, 2010, foi publicado no Reino Unido. Foram vigiadas durante 40 anos um número significativo de mulheres que tomaram a pílula, sempre tomaram a pílula, e mulheres que nunca tomaram a pílula, e a avaliação global de saúde não é diferente entre as duas mulheres. Portanto, as pílulas têm muito mais efeitos benéficos. Existem dois efeitos importantes que a maior parte das pessoas desconhecem. São medicamentos que previnem dois cancros, do ovário e do útero. E as pessoas não conhecem. A toma frequente, por muito tempo, da pílula provoca a prevenção destas duas neoplasias. Doutor, muito obrigado por poder estar presente aqui. Se quiser saber mais sobre este tema ou se tem questões para nos colocar, visite o nosso Facebook. E agora, tome nota das informações mais importantes sobre o planeamento familiar. O planeamento familiar é um dos aspectos mais importantes para a saúde da mulher e para a vida de um casal. Idealmente é feito antes do início da vida sexual e tem, entre outros, o objetivo de ajudar a fazer escolhas informadas, por exemplo, programar a gravidez e decidir quantos filhos ter e qual a altura ideal para estes nascerem com mais condições. O planeamento familiar também assegura que há um acompanhamento da saúde da mulher e informa sobre quais os métodos contraceptivos mais adequados e mais eficazes. Quando um casal pretende ter filhos, há vários fatores que deve equacionar e que serão abordados nas consultas de planeamento familiar, desde qual a idade em que é mais seguro a mulher engravidar, qual o risco de doenças para o futuro bebê, como planear a gravidez e o acompanhamento médico, etc. No caso do objetivo ser prevenir uma gravidez indesejada, há vários mecanismos ao seu dispor. Os métodos contraceptivos naturais são os mais falíveis e passam pela imposição de períodos de abstinência temporária. Por exemplo, o método do calendário, que consiste em contar os ciclos menstruais e marcar os períodos mais férteis da mulher.
o método da temperatura, que também se altera ao longo do mês, e o método do coito interrompido. Os métodos mais eficazes continuam a ser os contraceptivos de barreira. O mais popular é o preservativo masculino, mas também existem preservativos femininos e ambos protegem contra as doenças sexualmente transmissíveis, além de evitarem uma gravidez. Os dispositivos intrauterinos ou DIU são dispositivos que são colocados na cavidade uterina e que dificultam a entrada de espermatozoides, podendo permanecer no útero entre 5 a 10 anos. Existem ainda outras hipóteses, como os implantes subcutâneos, que depois de colocados debaixo da pele libertam hormonas que inibem a ovulação. Outro método seguro é a injeção, que, à semelhança da pílula, tem um índice de eficácia muito elevado. A pílula continua a ser o método de eleição quando o objetivo é evitar uma gravidez. Cada comprimido contém substâncias que, quando este é tomado corretamente, inibem a ovulação. Quando se toma a pílula, não existe um verdadeiro período fértil e é comum que a perda de sangue seja mais pequena, assim como a dor associada à menstruação. De notar ainda que a pílula do dia seguinte é um contraceptivo de emergência, ou seja, só deve ser utilizada em situações excepcionais, em que, por alguma razão, os restantes métodos contraceptivos falharam. Este comprimido só tem 75% de eficácia. A ausência de planeamento familiar tem várias consequências. A falta de informação sobre métodos contraceptivos e sobre o funcionamento do sistema reprodutor pode não só causar uma gravidez indesejada, como levar à transmissão de doenças infecciosas e sexualmente transmissíveis, como o VIH, as hepatites e o papilomavírus, que por sua vez está associado ao cancro do útero. Chegou o momento de nos despedirmos. O programa de hoje estará disponível no YouTube e não se esqueça, pode a qualquer momento ter acesso a toda a informação no blog Viva Saúde, onde poderá também deixar as suas sugestões. Mas antes de irmos, deixo-o com o conselho que a nossa convidada especial tem para lhe dar. Até à próxima, viva bem, viva saúde! As crianças crescem mais saudáveis se forem alimentadas com frutas, legumes, hortaliças e sopas.